E vem conferir uma análise do episódio 8 de Bleach, Thousand Year Blood War. E o oitavo episódio da terceira temporada de Bleach, Thousand Year Blood War, começa focando no Zaraki e no Mayuri, e os dois estão correndo até chegar perto do palácio do Yhwach, mas chegando no caminho, um dos seus Quincy's acaba aparecendo, o Pernita. E ele acaba sendo só mais um ser misterioso que, pra quem não lembra, usava bastante a sombra. Ele já teve sua luta algumas sagas passadas, ele também apareceu quando ele sofreu com a Bankai de uma das membros do Esquadrão Zero, e agora vai começar a luta. E óbvio, o Mayuri não sabe o que fazer ainda porque ele nunca viu aquele Quincy. Enquanto isso, o Zaraki vai pro seu modo de combate, que é bater não importando quem seja. Ele corre pra cima dele e acerta um golpe com a sua Zanpakuto. O problema é, quando ele recebe o golpe de volta, quando ele volta para perto do Mayuri, ele percebe que o seu braço foi quebrado. Mas ele fala que pelo menos ele conseguiu abrir uma abertura na cabeça do Pernita com a sua espada. Sai muito sangue de dentro da cabeça dele, mas ele não morre. Na verdade, ele fica maior depois daquele golpe. E logo depois disso, o Zaraki vê que o seu braço começa a se contorcer de um jeito que ele não esperava, como se ele não tivesse movimentação do próprio braço. Então ele tem uma atitude muito rápida, que seria cortar o seu braço fora. Depois que ele corta seu braço fora, o Mayuri fala que a melhor coisa é esperar recuado, saber qual que é o poder do Pernita para depois atacar ele. Obviamente o Zaraki não ouve isso e vai para cima dele. Acerta mais um golpe, que obviamente não causa efeito. E depois que ele acerta o golpe, mais uma vez, o seu corpo inteiro começa a sofrer com vários cortes simultâneos, porque mais uma vez o Pernita usou seu golpe especial para fazer com que o Zaraki sofra com isso. E antes que o corpo dele acabe se torcendo como um todo, o Mayuri chega por trás, usa sua Zanpakuto e acerta dentro do corpo do Zaraki. Acertar ele dentro do corpo faz com que o seu corpo inteiro paralise. E aí a partir daí o Zaraki fica muito bravo, como sempre, mas esse golpe foi muito importante para o Mayuri, porque esse golpe fez com que o Mayuri entendesse como funcionava o poder do Pernita, que seria o seguinte: ele consegue, através de poucos golpes, quando ele acerta o seu oponente, ele consegue acertar os nervos do seu corpo, ou seja, a partir daí ele tem controle dos nervos do corpo do seu oponente. Então ele pode controlar o oponente tanto para ser um soldado dele, por exemplo, como que ele usa normalmente, que é fazer com que ele seja destruído de dentro para fora. E já que o Mayuri usou o seu poder da sua espada e o seu veneno para paralisar o corpo do Zaraki, ele paralisou os seus nervos. E paralisando os seus nervos, fez com que ele não conseguisse se movimentar e automaticamente o poder do Pernita acabasse não funcionando mais. Logo depois disso, o Pernita acaba soltando sua nova transformação e ele sai de uma pequena criatura para um braço gigantesco, algo que parece super interessante. E isso faz com que o Mayuri se interesse mais por ele ainda, falando que ele vai ser a sua próxima cobaia. Não importando o quão perigoso está a luta, não importando se o Mayuri vai ou não perder ela, ele só quer o Pernita como sua cobaia, porque ele consegue ter essa ideia dos nervos de controlar o corpo e mais do que isso, ele também consegue se transformar em outras formas, controlar outras formas. E cada momento que ele evolui, que parece que ele está ficando mais forte, e que o inimigo normal ficaria com muito medo, isso não acontece com o Mayuri, porque ele acaba ficando mais entusiasmado e mais feliz por ver aquele criatura misteriosa que ele pode usar como cobaia. Logo depois, ele aparece como um braço gigantesco, e aí depois de poucos momentos de luta, o Mayuri entende que o Pernita não é uma pessoa normal. Na verdade, ele é o braço esquerdo do Rei das Almas. Nesse momento, quem está na sua volta, como a Nemo, acaba até questionando o que isso quer dizer, e ele acaba explicando. Se o braço esquerdo do Rei das Almas estava dentro do Kitaki, ele fez um contrato com o Kitaki, como Mimi-Hage, e a partir daí ele se transformou naquele braço, não quer dizer que outras partes do corpo dele não estivessem vagando por aí, como o seu braço direito. E o seu braço direito, com alguma forma que a gente não sabe, não conhece, fez um contrato com o Pernita, que fez com que ele transformasse naquela forma, que de novo faz com que o Mayuri acabe ficando mais impressionado com ele. Tem até um ponto onde logo depois disso o Pernita usa para chegar perto do Mayuri, ele tem uma surpresa, porque ele faz com que os objetos também ganhem forma. Quando ele está na forma do braço do Rei das Almas, ele consegue não só controlar as pessoas através do nervo, ele consegue
controlar tudo que existe no meio ambiente. Um prédio pode virar um monstro gigante, o chão pode virar um formato que ele queira, e aí isso interessa mais ainda ao Mayuri, que logo depois a cena corta e a gente vai pro Busby. O Busby e as outras integrantes queens que sobram finalmente vão pro ataque. Eles não vão pegar leve, eles já vão direto pro Yhwach e pro seu braço direito, porque eles sabem que nesse momento é isso que eles querem encarar. Tem até uma piada do Yhwach poder virar zumbi deles caso ele ganhe, mas é muito difícil pensar que esses três ganhem. Logo depois da cena rápida a gente já volta pra luta do Mayuri. E nesse ponto que volta pro Mayuri, a gente vê que ele quase foi acertado e para isso ele precisa ter uma movimentação melhor. Para ter uma movimentação melhor, ele precisa largar aquela sua roupa luminosa e virar com a sua roupa de Bankai. Inclusive, nova forma muito interessante do Mayuri, porque antes, agora ele tá com um novo formato de rosto e também a roupa de capitão tá muito interessante. Gostei muito do novo visual que deram para ele. Logo depois ele é acertado finalmente pelo Pernita, mas quando ele é acertado, ele sabe como mudar os nervos do seu corpo, afinal, ele é o cientista louco que se automutilou para fazer quem ele é, e a Nemo também, uma pessoa que ele criou através das suas cirurgias. Então ele consegue mudar os nervos de lugar do braço para conseguir, da forma mais rápida possível, colocar de novo na batalha. Logo depois disso, ele fala um pouco sobre, de novo, o braço do Rei das Almas. Onde ele fala que ele já leu um pouco sobre isso. Onde ele fala que um braço era da inserção e o outro era de avanço. Isso é muito interessante porque a gente sempre esquece o quanto o Mayuri é inteligente. Porque ele é tão louco que a gente esquece dessa parte. E aqui lembra da parte onde ele estava estudando sobre isso. E é muito legal porque o visual que ele fala que está estudando é um visual logo depois que ele virou capitão, logo depois que o Urahara saiu do Soul Society. É muito legal porque eu gosto desse visual dele, quando ele ainda estava preso, depois virou capitão, acho bem interessante. Logo depois ele usa sua Bankai, que é aquele bebê gigante, mas não o bebê gigante que a gente conhece. Ele é tão inteligente, tão poderoso, que ele criou uma Bankai alternativa, que não é a Bankai totalmente forte dele, que solta veneno, e aquele bebê gigante, é uma outra versão daquele bebê. Ela sai, ela fica muito grande, tenta explicar o que a Bankai faz, mas ninguém entende a sua volta, o braço tenta chegar perto dele, a Bankai engole os braços, que seria o Pernita, e logo depois disso termina com o Mayuri dando risada e o episódio se encerra. Bom, essa não é a minha luta preferida do Thousand Year Blood War, porque eu não sou muito fã das lutas do Mayuri. Eu acho interessante como o Kubo tem que sair um pouco da caixinha na luta dele, pra pensar realmente em formas diferentes da luta, e isso realmente é muito legal, mas eu acho que as lutas deles nunca são tão interessantes. Eu não gosto da luta dele contra o Uryu, lá no primeiro arco, depois a luta dele contra, dentro do Ecomundo é legal, mas a conclusão, mas a luta eu acho muito enrolada, e aqui também. Eu gosto do Mayuri, eu gosto do conceito, eu gosto da maluquice que ele é, mas as lutas dele nunca me interessam tanto. Eu acho que ela parece ser muito mais inteligente do que ela é. Não é um episódio ruim, é muito legal ver novos conceitos, saber mais sobre o Rei das Almas, mas de novo, esse episódio funciona mais pela animação, pelo carisma dos personagens à sua volta, do que pela luta, porque ela não é ruim, mas o Mayuri como um todo não me empolga tanto. Foi um bom episódio, mas pelo personagem não me empolgar nas lutas, eu também não me agrada tanto. Preferia ver um arco dele inteiro no laboratório sendo um cientista do que ele lutando, que me incomoda. Mas então, é um bom episódio, apesar de eu não gostar do personagem que está lutando na luta, porque o personagem é interessante, mas na luta não funciona bem. Curte, vai fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo episódio de Bleach, Thousand Year Blood War? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.